Se vocês eu até peço para vocês, assim, se tiverem coisas, vão anotando e no final a gente discute, porque pode ser que na frente eu já esclareça alguma dúvida, enfim. Então, eu vou passar todo o processo e aí no final a gente tira todas as dúvidas juntos, depois do processo todo esclarecido na mente, aí a gente entra nas dúvidas sem problema, beleza? Bem, Uhum. ah, primeiro passo para vocês entenderem onde é que o Self Sprint está nessa jornada e que vocês entendam um pouco dessa jornada da liderança. Essa história se confunde muito com a minha história, né? Então, eu acabei trilhando essa jornada. E essa jornada ela se divide em quatro grandes fases. A primeira fase é todo líder ele tem seus desafios e tem seus desafios relacionados à sua equipe. Como fazer a equipe produzir mais, como entregar resultados, como criar um ambiente saudável, como, enfim, como entregar resultados através das pessoas. Então, eu me dediquei a esse assunto, né, nessa minha jornada de mais de 25 anos de carreira, e todos os desafios relacionados a isso, digamos, eu centralizei numa coisa que eu chamei de produtividade em equipe no trabalho. Então, aqui, depois eu vou mostrar alguns detalhes, aqui tem todas as ferramentas técnicas para a gente ter um ambiente de trabalho mais saudável para as equipes no tocante à liderança. E, obviamente, isso é um processo que exige que o líder seja um grande protagonista dessa jornada, né? Só que depois que o líder passa por essa primeira etapa, ele começa a ver o time produzindo, entregando resultados, ele começa a passar por um segundo grande problema, que é eu organizei o meu time. E quem é que me organiza? Quem é que faz com que eu seja um cara mais produtivo e mais estratégico no trabalho? Então ele começa a entrar numa segunda jornada que é como é que eu posso ser mais produtivo individualmente, com as minhas demandas e com as minhas tarefas. A terceira grande jornada que todo líder passa é entender que a gente precisa ser ativo nos estudos. E também existe uma metodologia de ser mais produtivo e encaixar os estudos no dia a dia, né? Existe uma cultura que está se chamando hoje de lifelong learning, né? Ou seja, não se para mais de estudar, a gente sempre está ativo nos estudos. Então tem uma metodologia para isso. Então, eu estou cuidando da minha equipe entregar resultados, eu sou um cara ativo no meu autodesenvolvimento, eu estou me organizando para eu cada vez mais ser estratégico naquilo que eu faço na empresa. Então, de alguma forma, o meu trabalho ele está muito bem servido. Mas e a minha vida? E aí, a última etapa nessa jornada, a quarta, é ajudar o líder nesse equilíbrio. Como é que eu equilibro o trabalho e minha vida pessoal, os meus projetos pessoais, e aí surge a última metodologia, o último processo para justamente equilibrar quatro grandes pilares na vida, que é a vida física, profissional, que é o trabalho, pessoal e espiritual. Que aí tem o quarto grande desafio, que é como o líder constrói esse projeto de vida e como ele administra o tempo dele e o dinheiro dele para as realizações, porque o tempo e o dinheiro são dois grandes insumos para que a gente realize os nossos sonhos. No final das contas, o objetivo disso aqui é realmente trazer produtividade, realizações, mais qualidade de vida para o líder, para quem está conduzindo essa jornada. E, obviamente, quando a gente fala do líder, além de ser aquela posição nas empresas de quem tem uma posição de chefia, mas a gente está falando do líder numa liderança muito mais voltada não para um cargo, mas para uma atitude, né? Todo mundo lidera a sua carreira profissional, todo mundo lidera os seus estudos, lidera alguns lideram equipes, mas outros não lideram equipes, né? E a gente lidera o nosso projeto de vida. Então todo mundo lidera alguma coisa no seu trabalho, na sua vida. Então isso aqui é uma jornada, né, para quem quer liderar de fato as coisas. E aí esses quatro grandes movimentos e focos nascem quatro metodologias. Então, a gente tem a metodologia do Team Sprint, justamente para servir esse desenvolvimento das equipes e dos times, para que eles sejam mais produtivos nas empresas. Aí tem o Self Sprint, para tornar o líder mais produtivo com as suas metas profissionais. O Learn Sprint e o One Life Sprint.
Dentro do contexto da Eduz, que a gente está fazendo um trabalho, a gente já tem cases em todas essas metodologias, né? Eu tenho um time que está rodando, fez um piloto desse cara daqui. Tem um time dentro da Eduz rodando projeto de vida. As pessoas reservam um tempo para discutir sobre o projeto de vida de cada uma delas. E é um case bastante interessante. E, obviamente, dentro da jornada de expansão das metodologias, inclusive, isso vai ser alguma coisa que em algum momento a gente vai tocar também. Mas tem os times rodando Team Sprint, que é o que ficou mais evidenciado, né? A gente está cuidando da expansão do Self Sprint agora, justamente nessa camada de líderes, de liderança, que estão ali cuidando da sua produtividade individual. E o Learn Sprint está aqui como mais um plus nesse contexto para quem quer potencializar seus estudos, para quem tem dificuldade de colocar o autodesenvolvimento na sua jornada, no seu dia a dia de trabalho. Cada metodologia dessa tem ferramentas, tem técnicas. Nosso objetivo é justamente entrar em detalhes agora nesse cara daqui que é o Self Sprint. Mas o Team Sprint está aqui com as ferramentas lá de gestão de projetos, de gestão de processos, de técnicas de organização de team building, que é a base dessa metodologia. O One Life Sprint aqui com as técnicas e com as ferramentas de gestão de projeto de vida, gestão do tempo e dinheiro. E o Learn Sprint também como uma metodologia com as ferramentas e técnicas para poder se autodesenvolver. E essa metodologia, senhores, tem um detalhe também, né? Ela é muito útil para quem quer passar em provas. Eu criei essa metodologia quando eu fui me certificar internacionalmente em algumas provas de certificação internacional, cheguei a fazer PMP, então, assim, são provas que exigem que a gente estude muito, e para quem tem uma jornada de trabalho muito corrida, às vezes conciliar os estudos e fazer provas é um negócio muito difícil. Então, a gente desenvolveu exatamente nesse cenário. E tudo isso aqui, na verdade, ele se sintetiza numa jornada. Então, eu fiz uma analogia como se a gente estivesse fazendo uma escalada em direção ao ponto alto da montanha, que é exatamente o que a gente quer obter no trabalho, né? Especificamente no trabalho e na empresa. Então, na jornada empresarial, a gente quer ter alta performance no trabalho. Então, tem uma série de ferramentas, de técnicas que a gente vai incorporando na jornada das equipes para a gente poder ir evoluindo, amadurecendo. Então, tem uma jornada que se segue ao longo do tempo para a gente desenvolver os times, implementando técnicas, etc, etc. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, porque não é o foco dessa apresentação, mas só para vocês entenderem que existem etapas e que a gente vai evoluindo dentro do Team Sprint, né, da metodologia de Team Build, de construção de times de alta performance, e essa jornada. Então, é uma jornada que tem técnicas pré-definidas, momentos específicos para implementar as técnicas. Às vezes, algumas técnicas que estão aqui, como gráfico de motivação e flow, marketing, skill, gestão do conhecimento, eu estou implantando numa equipe que está numa jornada lá em cima, com uma certa maturidade, não dá para implementar essa técnica lá no início. Então, tem todo um processo que a gente vai acompanhando o desenvolvimento dos times. E o líder faz isso. E o nosso objetivo é desenvolver o líder nessas técnicas. Mas a gente também tem a parte individual, né? Então eu estou conduzindo a empresa, mas e a parte individual, eu na minha liderança? Eu também quero atingir alta performance no trabalho, mas eu também quero atingir qualidade de vida e equilíbrio, né? Então, existe essa jornada individual aqui das metodologias, e aí entram o Learn Sprint, o Self Sprint e o One Life Sprint. Então, o líder também tem uma jornada individual, e uma dessas etapas é o Self Sprint. Porque no self-sprint ele vai trazer exatamente uma base importante para o líder se tornar muito estratégico na organização, dentro daquele contexto que eu até expliquei para vocês no nosso último encontro. Isso aqui tudo, senhores, se traduziu no que eu chamei de uma jornada de evolução do líder, em busca de mais produtividade e mais qualidade de vida. Essa jornada de evolução do líder, ela tem algumas etapas. E essas etapas, eu institucionalizei, digamos assim, em quatro grandes etapas que o líder precisa passar para ele se autodesenvolver e para ele evoluir na sua jornada. Isso aqui é uma jornada, né? Não é uma coisa que dá para fazer de qualquer jeito, então tem todo um processo. Só para vocês entenderem, essa jornada,
eu trago também, eu desenvolvo também nos meus programas de mentoria. Eu também sou produtor da Eduz, né? Inclusive, recebi algumas premiações da Eduz como produtor. Até fui premiado na Jornada da Honra no último Seven. Então, os meus programas de mentoria de desenvolvimento de lideranças, eles tratam dessas jornadas todas que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho delas e aí depois a gente vai entrar. E aí eu vou mostrar para vocês onde é que está o self-sprint e aí depois a gente entra de fato se aprofundando muito mais no self-sprint, tá? Então, o primeiro ponto da jornada do líder, normalmente quando os líderes chegam para mim, eles estão nesse estágio que eu chamei de líder apaga incêndio. Esse cara ele vive sobrecarregado e estressado no trabalho, sempre com um monte de coisa para fazer. Ele normalmente acaba sendo um pouco desorganizado, não planeja e executa, ele está no modo de execução o tempo todo, porque as coisas vão chegando e ele está extremamente super desorganizado. É o primeiro a chegar e o último a sair da empresa. Família e amigos reclamam da sua ausência, porque ele está realmente num desequilíbrio total entre trabalho e vida. Não consegue descansar nem nos momentos de descanso, está sempre preocupado, sempre tem alguma coisa que está incomodando ele. E o time dele tem um ambiente caótico de trabalho com muita pressão e cobrança. Fruto dessa desorganização, ele acaba atuando naquele modo metralhadora que eu falei para vocês. O primeiro passo que esse líder, o primeiro estágio que ele avança é ele se tornar o que eu chamo de líder de equipes. Ele tem um time que alinha metas e cumpre o combinado. O time dele trabalha independente dele tomando decisões e se responsabilizando pelas entregas. Isso aqui começa a fazer com que esse líder ele comece a não microgerenciar e a confiar mais na equipe. Claro que tem todo um processo para que isso seja construído. Ele serve o time ou ajuda a entregar melhores resultados. Nesse momento, o líder está começando a perceber que ele está muito menos operacional e está sobrando mais tempo. Já já vou mostrar isso para vocês. Ele está tendo mais tempo para focar em tarefas mais importantes no trabalho, dedica menos tempo ao trabalho operacional. Ele ainda está trabalhando demais e ele ainda não consegue dedicar tempo para ser mais estratégico. Ele já está vendo as coisas melhorarem, mas ele ainda não consegue ser um líder mais estratégico do ponto de vista de resultados e do papel que ele exerce dentro da organização. E ele não cuida bem dos stakeholders, clientes e suas expectativas. Ainda tem muita demanda chegando, mas o time dele já está começando a se organizar e ele já está conseguindo ver benefícios no time. O próximo passo é esse cara se tornar um líder estratégico. O time continua evoluindo e está maduro, entregando resultados. Agora ele começa a dedicar mais tempo aos projetos estratégicos e à melhoria de resultados do negócio. Agora ele começa a assumir uma posição de muita relevância dentro da organização. Agora ele começa a ter tempo para se dedicar e para refletir sobre o que pode ter de melhorias dentro do negócio, da empresa, etc, etc. Foca em novos negócios e evoluções para a empresa e a todos que fazem parte dela. Torna-se um líder raro que sabe cuidar das pessoas e entrega resultados acima da média. Ele aumenta a visibilidade profissional e os ganhos financeiros naturalmente, como ele está conseguindo ser mais estratégico e entregar mais resultado, ele começa a ter uma visibilidade maior profissional e ele começa a ter ganhos financeiros até atrelados a isso. Eu tenho clientes, eu tenho líderes que entram nos meus programas que em 2 meses já vi líder dobrando de salário na empresa que trabalhava. Eu tive gerentes que entraram no meu programa que em 6 meses virou diretor na empresa. Então, assim, a gente percebe que realmente ele começa a ter uma relevância e ele começa a colher frutos disso. E ele trabalha muito menos e tem muito mais tempo livre. E aí, o terceiro e último estágio que ele passa é o líder em equilíbrio. Ele agora dedica o tempo ao trabalho de forma estratégica, fruto da terceira etapa que ele assumiu, da etapa anterior. Agora ele está cuidando da regularidade da sua atividade física, então ele está cuidando dos seus projetos da vida física. Ele tem tempo de qualidade com as pessoas que ama para cuidar dos relacionamentos, então ele está cuidando dos projetos da vida pessoal. Cultiva hobbies e tempo para o lazer. Ele administra o dinheiro para viver bem e investir nos seus sonhos atuais e futuros, então ele começa a cuidar do seu dinheiro, do seu patrimônio e saber onde gasta o dinheiro, saber onde gasta o tempo e administrar melhor esses dois recursos, tempo e dinheiro. E ele cuida mais da espiritualidade, tem tempo para cuidar da consciência, presença, trabalhos voluntários, enfim. Então, esse líder, ele tem uma jornada. E aí eu fiz uma analogia mostrando como é que o tempo desse líder se comporta ao longo dessa jornada.
Então, no líder apaga incêndio, eu dividi esse tempo em três grandes estágios. Na vida profissional, ele tem um tempo por operacional e por estratégico. E ele tem um tempo nos outros projetos de vida, para os outros projetos pessoais dele. O líder apaga incêndio, ele está assim em relação ao tempo dele. Ele está muito tempo no operacional, ele está pouco tempo no estratégico e ele tem muito pouco tempo de vida para viver. Então ele é um cara que está numa situação de vida assim meio caótica mesmo. Para ele entrar nessa segunda estágio, a gente começa a implementar a primeira metodologia, que é o Team Sprint. Eu preciso fazer esse cara se tornar um líder de equipes. Ou seja, ele precisa saber conduzir melhor as pessoas que ele está conduzindo dentro da empresa dele, dentro do time que ele lidera, enfim. E aí, naturalmente, a gente começa a fazer um movimento de. Esse líder começa a dedicar menos tempo para o operacional. Então, o tempo do operacional dele começa a ir reduzindo quando ele começa a implementar essa metodologia com os times. Porque o time começa a ficar mais independente, auto-organizado, e o time começa a assumir algumas responsabilidades que antes ele tinha que assumir ou que ele tinha que microgerenciar. Ainda não mexi nada no estratégico e na vida, mas se vocês perceberem, já começa a ter um tempo aqui que está sobrando mais. Que ele ainda está naquela fase de como é que eu vou usar melhor esse tempo. Aí é onde entra esse terceiro estágio do líder estratégico, e aí é onde o self-sprint está aqui. O self-sprint ele vai contribuir exatamente para que o líder comece a intencionalmente, de forma sistematizada, ele comece a definir como ele vai usar o tempo dele de forma estratégica para cuidar dos negócios. E aí ele começa a aumentar o tempo dele para dedicar para coisas mais estratégicas do negócio. E como são sprints, como são ciclos, ele vai a cada ciclo melhorando, evoluindo, entendendo onde ele está gastando energia, se realmente aquilo que está focando no estratégia, se realmente está gerando resultado para o negócio, mas ele ainda também não mexeu na vida. Então ele só está agora balanceando entre operacional e estratégico. E quando ele entra no último estágio do líder em equilíbrio, onde a gente implementa o One Life Sprint, aí ele começa a ter mais tempo de vida. E aí começa a balança a ficar um pouco mais equilibrada.